O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Domingo, 4º da Páscoa, 25 de abril de 2021. O belíssimo texto do bom pastor escancara de imediato o conflito gritante entre Jesus, seus discípulos por um lado, o seu rebanho por um lado, com as lideranças do povo que não creem em Jesus, como vemos no capítulo anterior, capítulo 9, do cego de nascença, os fariseus e judeus tramando e articulando contra Jesus. Segundo Alonso Scheckel, os judeus são as autoridades, não se refere ao povo todo, mas as autoridades hostis a Jesus, como grupo restrito e típico, geralmente não são o povo judeu. Também no primeiro capítulo do Evangelho, quando nós vemos aquela comissão ser enviada de Jerusalém para investigar João Batista sobre quem ele era, ali também nós vamos ver os enviados do templo, sacerdotes e levitas e membros do partido dos fariseus, também hostis a Jesus. O texto original fala o poimen rokalos, significa o pastor belo. E belo aqui não se refere a uma questão estética, mas o belo, o bom, é que é o verdadeiro, que se opõe ao falso. Esse é o verdadeiro pastor. Os outros são falsos pastores. E então, em grego, o termo quer exprimir a plenitude do bem, do belo, do justo, do verdadeiro, do amor. Sua beleza não está no aspecto externo, portanto, mas na sua relação bonita, verdadeira com o rebanho, que vem expressa com 5 vezes o uso do verbo dar. É aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Chega, portanto, essa culminância da doação de si mesmo para proteger as ovelhas. Jesus está claramente dizendo que o mercenário, que não é o pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. As lideranças religiosas de então, aqueles que foram investigar no início do Evangelho, não são pastores do povo, são ladrões e assaltantes. Esses falsos pastores, instalados em Jerusalém, diante do perigo do lobo que vem atacar as ovelhas, as abandonam e fogem. Palavras duríssimas, ditas claramente. Esse pastor que não se importa com o rebanho é ladrão e assaltante. O ladrão só vem roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, no versículo 10. As lideranças do templo, os dirigentes, são ladrões e assaltantes. Por isso não há dúvida de que a mensagem de Jesus é incompatível com qualquer instituição opressora e exploradora. Dessas instituições, independentemente da época e do nome que elas têm, Jesus vai conduzir seu rebanho para fora. Jesus quer formar uma comunidade onde se possa ter vida plena e liberdade. O Messias vem libertar desse tipo de religião que serve para enriquecer algumas famílias à custa do povo fiel. Jesus é o pastor belo. O pastor belo dá vida por suas ovelhas. Davi
Antigo Testamento, na história de Israel, é apresentado como pastor que arrisca a vida para proteger o rebanho de seu pai, 1 Samuel 17. Outros reis também arriscaram e perderam a vida lutando. Por isso Jesus é categórico: o pastor dá a vida por. Ao contrário dos lobos vorazes e dos pastores mercenários, que são as autoridades e os fariseus, que se ocupam apenas com seus próprios interesses. Por isso, Jesus é ao contrário deles e os denuncia com nada menos que ladrões e mercenários. Estamos também no Domingo do Bom Pastor, no domingo universalmente usado para a oração pelas vocações. São Gregório, sobre esse evangelho, ele comentava dizendo: bom pastor, fez o que tinha dito, deu sua vida pelas suas ovelhas e entregou seu corpo e sangue no sacramento para alimentar com sua carne as ovelhas que tinha redimido. Os mercenários, pelo contrário, fogem diante do perigo e deixam que o rebanho se perca. Mas quem é este mercenário? É o que vê o lobo e foge. O que busca a sua própria glória, não a glória de Cristo. O que não se atreve a reprovar com liberdade de espírito os pecadores. E São Gregório diz: porque te calaste, e te calaste porque tiveste medo. Recordem-se, continua, que o ministério está ordenado à grande solicitude do bom pastor, que é solicitude para a salvação de todos. Ninguém na Igreja Católica deveria receber esse título de mercenário, a quem as ovelhas não pertencem. Ninguém que, ao ver o lobo, abandona as ovelhas e foge. O bom pastor é solícito para que tenham vida e vida em abundância, que nenhuma delas se perca, mas tenham a vida. Ao contrário daqueles que vendem o rebanho aos poderosos, que enganam o rebanho com religião mentirosa e comercial. Estes vendem o rebanho porque só se interessam pelos seus próprios ganhos, ou às vezes porque têm medo. O bom pastor conhece cada uma das suas ovelhas, chama-as pelo nome. Não existe cristianismo à distância, dizia o Papa Francisco nesses dias. E São Pedro, na sua primeira carta, ele diz: velai sobre o rebanho com afetuosa vontade, segundo Deus, não por sórdido interesse, mas gratuitamente. Assim, o bom pastor não é alguém que exerce poder sobre a comunidade, mas alguém que testemunha Cristo, que serve. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas conhecem a sua voz. O verbo conhecer, gnosco, 4 vezes aparece aqui. Na Bíblia, abraça um largo espaço de significados que vão desde do intelecto ao coração, da compreensão ao amor, do afeto à ação. Não por acaso o termo é usado, gnosco, também para indicar a relação de amor profundo no casal. Entre os fiéis de Cristo intercorre uma comunhão real e intensa.
que não será facilmente quebrada, mesmo que alguma ovelha ou algumas ovelhas desgarrem, se isolem ou se rebelem. Ao contrário, Jesus quer abrir um horizonte que vai até as ovelhas mais distantes, que não pertencem ao mesmo redil, ao primeiro redil de Deus, que não pertencem ao povo de Israel. E diz Jesus: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. São todos aqueles que procuram Deus com o coração sincero. Esses pertencem ao rebanho do Senhor. Interessante notar o detalhe da observação de Jesus, que, especialmente nos dias de hoje, pois nos dias de hoje, quando estamos cheios de católicos enganados ou falsos, que chegam a se posicionar contra o ecumenismo, como ocorreu recentemente agora na campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Estes num tempo em que católicos são lobos ou ovelhas manipuladas que se colocam acima de Jesus e do Evangelho, não ouvem a voz, não são de Jesus, mas atacam o rebanho do Senhor. Jesus não está dizendo que haverá um só redil, essa é a nota. Não diz que haverá um só redil, mas que haverá um só rebanho e um só pastor. Porque muitas ovelhas não são deste redil, disse Jesus. É claro que Jesus reconhece as ovelhas de outros redis. Para que haja um só rebanho e um só pastor, a reunião de todos os fiéis ocorrerá com o dom total da vida na cruz. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Alusão à cruz que vai reunir todo o povo. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por mim mesmo. É a lei da semente que, se não morre, não produz frutos. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. O dom da vida não é derrota, não é o fim, mas é um novo começo. A ressurreição está anunciada. Tenho o poder de recebê-la novamente. Em resumo, irmãos e irmãs, nós temos na base da metáfora do bom pastor essas imagens do Antigo Testamento que se referia aos reis de Israel, que se referem a Deus mesmo como pastor, que vem pastorear o seu povo, e que se referem no Novo Testamento ao ressuscitado, que é o pastor belo, verdadeiro, e que dá a vida ressuscitada às suas ovelhas. Nessa base, hoje, os cristãos também são um sacramento de Cristo, bom pastor. Não são só padres, bispos religiosos ou papa. Os cristãos temos o compromisso todos de cuidar uns dos outros. Por isso nós dizemos fazer pastoral. Toda a comunidade também faz pastoral, porque quem ama, cuida. Quem cuida, zela pelo rebanho. Cuida para que suas ovelhas tenham uma vida plena. Cuida para que tenham uma visão crítica do mundo e da religião. Cuida para que não se deixarem enganar por nada e nem por ninguém. São as pastorais. São pastores todos que assumem um trabalho pastoral. Os trabalhos na igreja, na comunidade eclesial, são chamados de pastoral. Pastor é aquele que cuida. E Jesus é o verdadeiro pastor. Um bom domingo a todos.